é arrancando o mal pela raiz. Todo mal que chega até a nossa vida, ele começa através de um pensamento. E o pensamento, ele pode gerar muitos sentimentos. E os sentimentos podem transformar-se em ações ou atitudes. Mas até aqui, nós temos controle sobre as coisas, sobre os pensamentos, sobre os sentimentos e sobre as ações. E a hora que passa deste ponto, já não temos mais. Porque semear é uma escolha, colher é uma consequência. E o que a palavra nos ensina é que nós devemos controlar os nossos pensamentos. Às vezes a gente acha que pode pensar qualquer coisa, não pode não. Tem pensamento que é destrutivo, tem pensamento que separa as pessoas, tem pensamento que intoxica o nosso coração, porque eles se transformam em sentimentos. E esses sentimentos, uma vez manifestados ou não, já começam a influenciar a nossa vida. Se manifestados, nos influenciam em relação às pessoas que estão à nossa volta. Se não manifestados, podem corroer o nosso corpo, a nossa saúde. Então, de qualquer forma, tudo começa nos pensamentos. Eu pretendo fazer uma série de ministrações focadas neste ponto, e nesta noite eu quero, junto com você, abrir as Escrituras e, lendo as Escrituras, extrair delas aquilo que o Senhor tem para nos comunicar. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia em 1 Samuel, capítulo de número 1, a partir do verso de número 1. 1 Samuel 1, a partir do verso 1. Primeira Samuel 1, 1, conta-nos a história de um homem que tinha uma esposa que era estéril. 1 Samuel, capítulo de número 1. Queria que todos vocês pudessem estar acompanhando de alguma forma. Se você não tem uma Bíblia, você pode olhar na Bíblia da pessoa que está ao seu lado. Se ela não tem uma Bíblia aí, estica o olho aí na Bíblia de alguém. É importante trazer Bíblia na igreja. 1 Samuel, capítulo de número 1, verso de número 1. Olha o que está escrito aí na sua Bíblia. Houve um homem de Ramataim Zofim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zufi, efraimita. Tinha ele 2 mulheres, 2 sogras. Coitadinho desse homem. Uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não os tinha. Este homem subia da sua cidade de ano em ano a adorar e a sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló. Estavam ali os 2 filhos de Eli, Hofni e Finéias, como sacerdotes do Senhor. E no dia em que Eucana oferecia o seu sacrifício, dava ele porção deste a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas. A Ana, porém, dava porção dupla, porque ele a amava, ainda que o Senhor a houvesse deixado estéril. A sua rival a provocava excessivamente para a irritar, porquanto o Senhor lhe havia cerrado a madre. E assim fazia ele de ano em ano, e todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, a outra a irritava, pelo que chorava e não comia.
Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que estás de coração triste? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Que rapazinho modesto, não? Após terem comido e bebido em Siló, estando Eli, o sacerdote, assentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor, levantou-se Ana e com amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente e fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, e deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Demorando-se ela no orar perante o Senhor, passou Eli a observar-lhe o movimento dos lábios, porquanto Ana só no coração falava. Seus lábios se moviam, porém não se lhe ouvia voz nenhuma. Por isso Eli a teve por embriagada. E lhe disse: até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti esse vinho. Porém Ana respondeu: não, Senhor meu, eu sou mulher atribulada de espírito, não bebi nem vinho nem bebida forte, porém venho derramando a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque pelo excesso da minha ansiedade e da minha aflição é que tenho falado até agora. Então lhe respondeu Eli: vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. E disse ela: ache a tua serva mercê diante de ti. Assim a mulher se foi seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. Levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor, e voltaram e chegaram à sua casa a Ramá. Eucana coabitou com Ana, sua mulher, e lembrando-se dela o Senhor, ela concebeu e, passado o devido tempo, teve um filho, a quem chamou Samuel, pois dizia: do Senhor o pedi. Amém. Esse texto das Escrituras, ele narra uma situação muito comum à vida de cada um de nós. Ele fala-nos a respeito de uma pessoa tribulada por causa de uma situação não resolvida em sua própria existência. Fala-nos de uma pessoa que trazia sobre si a marca da frustração, da angústia, de um sentimento de fracasso, de uma dor incessante em sua alma, de uma vergonha. Sendo apontada, sendo ridicularizada, sendo de alguma maneira menosprezada, e de alguém que não tinha nenhuma possibilidade de alternativa para mudar o quadro em que encontrava-se a sua vida. E quando nós sugerimos o tema desta mensagem, arrancando o mal pela raiz, é porque diante de uma situação como esta, muitas vezes nós podemos procurar paliativos para a nossa vida, alternativas, saídas, atalhos. Podemos de alguma forma tentar remediar. No entanto, nos parece que qualquer coisa que possamos fazer não é capaz de resolver os problemas de uma forma completa. Porque só o Senhor pode fazer isso. E o que nós vemos na vida desta mulher, da qual estamos aqui falando nesta noite, Ana, é que ela vai buscar no lugar certo.
a resposta para aquilo que ela precisava. Mas o que me chama a atenção também é que durante muitos anos, ela repete junto com seu marido e com a sua casa, idas e vindas ao templo do Senhor. Até que um dia ela toma uma posição e ela resolve arrancar o mal pela raiz, se derramando na presença do Senhor, derramando a sua alma, derramando o seu coração. E é justamente isso que ela faz. E depois de tê-lo feito, ela chama a atenção daquele sacerdote Eli, que vai até ela e a confunde com uma pessoa embriagada. E ali ela encontra a resposta que tanto necessitava. O Deus de Israel lhe conceda o seu pedido, foi a palavra daquele sacerdote. E a partir daquele momento, parece que alguma coisa muda no coração daquela mulher. Porque a Bíblia diz que já o seu semblante já não está mais caído. Seu coração se alegra. E agora parece que sua mente muda, seus sentimentos mudam, e ela volta para sua casa. A grande expectativa nossa nesta noite, ao compartilhar esta palavra, é que de algum modo Deus possa fazer isso na vida de cada um de nós. Porque nós temos dois tipos de pessoas que estão reunidas aqui nesta noite. Aquelas que, ao longo da sua vida, aprenderam a administrar situações, aprenderam a administrar problemas, aprenderam a administrar demandas, dificuldades, lutas, e aquelas que ainda estão muito abaladas ou abatidas com coisas que estão à sua volta. No entanto, nenhuma nem outra situação são boas, porque o que Deus deseja fazer entre nós é justamente arrancar do nosso coração estas situações que nos afligem, nos angustiam, arrancar do nosso coração pensamentos, sentimentos, ações, reações que são influenciadas por estas questões com as quais convivemos a cada dia, nos trazendo angústia, dor, sofrimento, desgaste, aflições, e muitas vezes nos levam a estar paralisados diante dos desafios que Deus tem para nós. Algumas pessoas, ao se depararem com dificuldades na vida, abandonam tudo, porque fragilizadas emocionalmente não veem possibilidade de avançar e continuar na vida, e acabam desistindo de tudo, rompendo com tudo, acabando com tudo, porque ao invés de buscar o caminho que o Senhor nos aponta, ou vão buscar outros caminhos, ou simplesmente ficam atordoadas com os acontecimentos e acabam se perdendo e colocando a perder um chamado, um desafio, um propósito, sua família, sua casa, seus sonhos, tudo aquilo que Deus nos deu. Nesta noite, eu tenho a convicção que Deus pode arrancar da nossa vida e do nosso coração coisas que vêm nos afligindo ao longo dos anos, ao longo da nossa existência. Eu comentava hoje pela manhã que quando eu era ainda criança, eu ia sempre à feira com a minha avó. Ela ia à feira aos domingos, e eu me lembro que a minha avó carregava em suas mãos 2 sacolas de lona, e tinha 2 alças naquela sacola. Eu acho que era um cabo de aço revestida com um tubo de plástico, e a minha avó carregava aquelas 2 sacolas muito pesadas. Eu fico imaginando que se ela lutasse com Mike Tyson, ela numa
direita, ela nocauteava ele. Porque carregar aquelas 2 sacolas parecia alguma coisa muito séria, de tão pesada que elas me pareciam, sendo eu ainda uma criança. E foi justamente esta visão que veio ao meu coração hoje pela manhã, quando eu comecei a falar dessas verdades, que talvez nós, cada um de nós, possa estar trazendo nas suas mãos um peso muito grande, sobre os seus ombros, sobre as suas costas, um peso muito grande do qual Deus quer liberar você, do qual Deus quer livrar você nesta noite. E alguém pode me perguntar por que Deus tem interesse de me livrar ou livrar você deste peso? E eu quero repetir esta pergunta: por que Deus tem este interesse de tirar a mim e a você deste peso? Por que Deus quer fazer isso? Eu comentava hoje, quando estava ministrando sobre estas verdades, sobreviver, só um milagre para o teu casamento permanecer vivo, só um milagre para a tua empresa não ir à falência, só um milagre para o teu filho, para a tua filha ser salvos, só um milagre. Mas é nesta situação de milagre que Deus nos coloca num nível superior, nos eleva a uma condição acima daquela que estamos acostumados a viver. Por isso eu quero dizer que nesta noite, Deus vai fazer, como fez nesta manhã, milagres entre nós. E eu quero envolver você agora, nesta convicção, através da explicação do conteúdo deste texto que acabamos de ler. Muitas vezes nós idealizamos as coisas. Talvez muitos estão idealizando que as mudanças que nós precisamos ver no nosso país dependem do resultado do que será feito agora lá na Câmara dos Deputados. Estou até sentindo falta de muitos irmãos que talvez estejam lá pregados na televisão, abrindo mão de estar aqui conosco, porque estão ansiosos demais, porque talvez estejam colocando o seu coração e a sua convicção na coisa errada. Desde o início deste processo em que nossa nação está envolvida, eu tenho administrado não só o meu coração, porque eu sou um brasileiro como qualquer um de vocês, mas também o coração de pessoas que convivem ao meu lado, que parecem todo o tempo estar muito afetadas por tudo isso. Quando nós temos que aprender a confiar em Deus. Porque não é a primeira vez, não vai ser a última vez que teremos gestores com gestões temerárias à frente, não só da nossa nação, do estado, do município,
Em todo tempo isso é possível de ocorrer, porque os seres humanos continuam sendo os mesmos. No entanto, à medida que nós aprendemos a confiar em Deus, nós adquirimos uma outra postura e talvez sejamos mais úteis para aquilo que Deus quer realizar através da nossa vida. Quero voltar com vocês aqui à leitura deste texto, e eu quero dizer que qualquer semelhança com fatos reais não é mera coincidência. Diz esse texto que havia um homem que tinha 2 mulheres. Olha, não recomendo para ninguém, viu? Se contente-se com a que você tem. Aqui era outro tempo, era outra cultura. É uma só. E esta mulher, este homem tinha 2 mulheres. Uma se chamava Ana e outra Penina. E a Bíblia diz que todos os anos, ou algumas vezes por ano, ele ia ao templo, que nós podemos aqui comparar à igreja. E a palavra de Deus diz que este homem subia à cidade para adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos, e estavam ali os 2 filhos de Eli, Hofni e Finéias, como sacerdotes no Senhor, e no dia em que Eucana oferecia o seu sacrifício, dava a ele porções deste para Penina sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas, e a Ana, porém, dava porção dupla, porque ele a amava. Ainda mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéril. Às vezes o Senhor permite que situações ou circunstâncias se manifestem em nossa vida para fazer aquilo que Ele quer fazer, para manifestar a glória e o poder dEle, de modo a criar para si um povo diferente, um povo que o conhece, um povo que é capaz, depois de consolado com aquela consolação, consolar a outros. Eu fico imaginando que alguém que passa por uma situação adversa, uma situação crítica, e depois vence aquela situação, se torna muito mais forte. E a Bíblia diz aqui que o Senhor a tinha deixado estéril. E a palavra diz mais, diz que a sua rival a provocava excessivamente para a irritar. Eu fico imaginando, imagina, a família vai para a igreja, todo mundo junto, se arruma, põe uma roupinha bonita, entra no carro, vem dirigindo a família toda, e aquelas 2 vêm uma para irritar a outra. Tem crente que é bênção desse jeito mesmo. Mas até isso Deus usa para abençoar a nossa vida. Não é para ir embora da igreja não, não é para fugir da igreja não. Se tem alguém que irrita você aqui, saiba que é Deus quem permite, porque Ele quer exaltar você. A Bíblia diz que os humilhados vão ser exaltados. A gente gosta muito da parte do exaltados, mas não gosta da parte humilhados. Não tem como ser exaltado sem ser humilhado. Não é possível. A Bíblia diz que os humilhados serão exaltados. Se eu perguntar aqui para vocês quantos querem ser exaltados, talvez tenha gente que fique em pé, pule, vibre. Agora, se eu perguntar quantos querem ser humilhados, aí a multidão se cala. Mas a Bíblia diz que os exaltados são aqueles que primeiro foram humilhados. E a Bíblia diz que Penina vinha ao culto com um único propósito: irritar e humilhar Ana. Motivação boa para vir na igreja, né? Coisa boa, benção essa irmã. Vem na igreja para atormentar a vida da outra. Mas até isso Deus permite. Para que haja exaltação, um dia houve humilhação. E a palavra continua dizendo assim, que ela irritava excessivamente,
porquanto o Senhor havia cerrado a madre, e assim fazia de ano em ano. Pensou? Todo ano a mesma humilhação, todo ano a mesma irritação, todo ano essa situação de desprezo. E todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, a outra a irritava, pelo que chorava e não comia. Quando eu falava aqui no início que nós temos que cuidar dos nossos pensamentos, nós vemos aqui que a postura que Ana assumiu diante daquela humilhação não foi a postura correta. Eu estou sendo humilhado, eu estou sendo de alguma forma provado, eu estou sendo de alguma forma contrariado, agora eu vou chorar, agora eu não vou comer. Não é isso que Deus espera de nós. Por mais humana que pareça esta situação ou esta reação, podemos até dar razão para quem age desta maneira diante de uma adversidade, mas não é isso que arranca o mal pela raiz. E a palavra continua dizendo: então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que estás de coração triste? Chorando, sem comer e triste. Tem gente que quando está em adversidade come mais, né? No caso dessa aqui, pelo menos contribuía com a sua forma física. Ela não comia. Mas de qualquer forma, comendo de mais ou de menos, estar triste e chorando não é uma postura que contribui para a solução dos nossos problemas. No entanto, eu não sei você, mas muitas vezes eu já tive vontade de fazer isso, de chorar. Diante de uma situação, com vontade de me entregar. Diante de uma dificuldade, com vontade de me render a ela. E neste caso, este homem agora começa a tentar consolar sua esposa e diz: por que estás de coração triste? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Ô camarada modesto. Fala, olha aqui, ó, que você está perdendo. Quando na realidade, quando nós temos alguma coisa que nos aflige, a grande consequência na nossa vida, muitas vezes, é desprezar aquilo que nós temos. Está passando por uma adversidade, está passando por uma luta, por uma dificuldade, parece que nada mais tem valor, só resolver aquela questão. Só tirar da frente este problema. Por isso nós temos que cuidar com os nossos pensamentos. Tem um texto na Bíblia, lá em 1 Coríntios, capítulo de número 5, se eu não me engano, que diz assim que nós devemos levar os nossos pensamentos cativos a Deus. Desculpe, 2 Coríntios 10, verso 5. Ele diz assim que nós devemos levar todo pensamento cativo à obediência de Deus. Você sabe o que é levar alguma coisa cativa ou não? É amarrada, é algemada, é amordaçada muitas vezes, é levar preso. Então o seu pensamento e o meu pensamento, quando eles são destrutivos, eles precisam ser levados cativos diante de Deus. Porque se nós permitirmos que Ele continue ministrando a nossa mente, Ele vai influenciar as nossas emoções. E influenciando as nossas emoções, eles vão muitas vezes determinar as nossas ações e atitudes
o que vai colocar a perder muitas coisas que Deus tem colocado à nossa frente. Então o que nós precisamos aprender é controlar, em primeiro lugar, os nossos pensamentos. O que nós vemos aqui é o retrato de uma mulher amargurada, de uma mulher ansiosa, de uma mulher frustrada, de uma mulher que não tinha alegria na vida. E muitas vezes, este é o retrato da nossa existência. Diante de problemas que parecem ser insuperáveis, tem coisa, gente, que vem sobre nós, que nós não vamos ter a capacidade de vencer. Tem males que se abatem sobre as nossas vidas, que nós não teremos condição de superá-los com as nossas próprias forças. E este era um deles. E isso muitas vezes nos leva a abrir mão de sonhar, a abrir mão de fazer projetos, a abrir mão de estabelecer alvos, metas, porque a gente só olha aquele limite. Eu posso dizer a vocês que eu já vivi assim. Mas Deus não quer isso para nós. Não é isso que Deus tem para a sua vida. Às vezes nós vemos jovens que vão se casar. E hoje pela manhã nós tínhamos aqui pelo menos 2 que eu vi aqui próximos a mim. E estão muitas vezes com o coração envolvido em como vão superar determinadas dificuldades para chegar ao casamento. Situações financeiras que precisam ser vencidas, viabilizadas. Ainda uma situação de emprego mal definida. Fragilidades que ainda estão instaladas. Quando a grande demanda que deveria vir sobre eles é estarem reunidos pensando como vão, como um novo casal, como uma nova família, cumprir o projeto de Deus. Mas vem situações que vão corroendo desde já a sua vida e o seu coração. Casais já casados, que deveriam ter como grande prioridade saber como vão servir a Deus como casal, como família, como vão cumprir os projetos e propósitos de Deus. Mas muitas vezes envolvidos com tantas demandas e dilemas, eles estão preocupados como vão fazer para amanhã não estarem mortos. Pais que deveriam estar idealizando como vão conduzir os seus filhos para que estes sejam uma bênção nesta terra, lutando com demandas que parecem impedir qualquer plano ou projeto para a vida dos seus filhos. Situações econômicas conturbadas, a iminência de um desastre na área material, financeira, roubando todo sonho e todo projeto de ter uma vida que glorifique a Deus, que seja útil para o reino de Deus, capaz de ser uma bênção para a expansão dele. Uma situação indefinida na vida, uma enfermidade, alguma ocorrência que agora nos impede de sonhar em ser úteis no reino de Deus, de ser uma bênção na igreja, de cuidar de outras pessoas, de sermos instrumentos para abençoar outras vidas, e o nosso coração está preso por causa de incessantes ministrações que em todo o tempo vêm ao nosso pensamento. E nós devemos levar
todo pensamento cativo à obediência de Deus. Porque Ele diz: eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para lhes dar uma esperança e um futuro, e dar a você o fim que você deseja. E a gente fica pensando: será que eu vou sobreviver até amanhã? Será que eu vou superar essa situação? E tem pessoas que chegam ao ponto de enlouquecer. Será que essa enfermidade vai me matar? Será que essa crise vai me engolir? E o Senhor diz: levando todo pensamento cativo à obediência de Deus. E este Deus diz: eu é que sei os planos que tenho a teu respeito. Eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito. O texto de Jeremias 29:9. Pensamentos de paz e não de mal, para te dar uma esperança e te dar um futuro. 29:11. E te dar um futuro e dar a você o fim que você deseja. E dar a você o fim que você deseja. Você pode dizer assim comigo: o Senhor quer dar a mim o fim que eu desejo. Amém. Só que até que isso ocorra, os pensamentos parecem que vão consumir a nossa vida. E era assim na vida desta mulher. Não comia, sem alegria. E não é só isso não, olha o que diz aqui na sequência. E diz assim: após terem comido e bebido em Siló, verso de número 9 de 1 Samuel 1. Eli, o sacerdote, assentado na cadeira junto a um pilar do templo do Senhor, levantou-se Ana e com amargura de alma orou ao Senhor. Amargura de alma. Muitas vezes nós nos encontramos nesta situação, com amargura de alma. Mas ela orou ao Senhor e fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, e lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Essa mulher agora, depois de anos e anos indo ao templo, ou parafraseando aqui a Bíblia, depois de anos e anos vindo à igreja, parece que ela resolve arrancar o mal pela raiz. Ela toma uma atitude diante de Deus e ela decide pôr um basta naquela situação. E eu quero desafiar você nesta noite. Ainda que você já esteja conformado ou conformada com determinada situação, Deus quer tirar este peso de sobre a sua vida. Deus quer fazer este milagre. Deus quer arrancar de você esta angústia, este pensamento destrutivo, esta amargura, este ressentimento, esta humilhação, esta tristeza, porque está escrito que a alegria do Senhor é a nossa força. Então a tristeza, ela nos rouba as forças. O Senhor quer fazer esta obra sobre a sua vida nesta noite. E a palavra continua dizendo aqui, que ela não só agora, ela pede algo ao Senhor, mas ela pede algo específico. Ela diz: se me deres um filho varão, um filho homem, um filho macho, ao Senhor o darei por todos os dias da minha vida.
O que ela está dizendo aqui? Ela está dizendo, se o Senhor me abençoar, eu consagro ao Senhor esta bênção. Esta bênção vai ser para te servir. Esta bênção será para te exaltar. Esta bênção será para que o teu nome seja glorificado. E de fato foi o que aconteceu. Porque Samuel, de quem este livro toma o nome, se torna o maior profeta dos seus dias. E a Bíblia diz aqui, verso de número 12, demorando-se ela a orar perante o Senhor, passou Eli a observar-lhe o movimento dos lábios, porquanto Ana só no coração falava, seus lábios se moviam, porém não se ouvia voz nenhuma. Muitas vezes, você não precisa dizer nada para Deus, porque Ele vai ler, Ele vai sentir o que está no seu coração. Ele vai ouvir a voz do seu coração. E foi exatamente o que aconteceu aqui. Mas aquele sacerdote, ele fica observando aquela mulher. E ao observar-lhe o movimento dos lábios, porque Ana só no coração falava, seus lábios se moviam, porém não se lhe ouvia voz nenhuma. Por isso ele teve-a por embriagada. E lhe disse, até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti esse vinho. Porém Ana respondeu, não, Senhor meu, eu sou mulher atribulada de espírito. Eu sou mulher atribulada de espírito. Quantas pessoas atribuladas de espírito nós temos aqui nesta noite, precisando de um toque do Senhor. Eu sou mulher atribulada de espírito, não bebi vinho, e nem bebida forte, porém venho derramando a minha alma perante o Senhor. Aqui está a atitude que muda todas as coisas. Derramar a sua alma perante o Senhor é que faz com que o mal seja arrancado pela raiz. E ela diz mais, ele diz, não tenhas pois a tua, ela diz mais, não tenha pois a tua serva por filha de Belial, porque pelo excesso da minha ansiedade, quando a palavra de Deus diz que não é para nós andarmos ansiosos por coisa alguma, muitas vezes é isso que cerca a nossa vida, a ansiedade está nos corroendo a alma, e é por excesso da minha ansiedade e da minha aflição. Gente, nós estamos falando aqui de gente normal, de gente comum, de gente como a gente, mas que é capaz agora de derramar a alma diante do Senhor, de confessar o seu pecado, porque a ansiedade é pecado. A aflição é fruto desta ansiedade. Você sabe o que quer dizer a palavra aflição? Aflição é um sofrimento intenso em sua alma. Um sofrimento intenso em sua alma. E nesta noite, o Espírito Santo de Deus quer nos livrar de toda aflição. E é por causa desta aflição que tenho falado até agora. Então ele lhe respondeu, Eli, vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizestes. E disse ela, ache a tua serva mercê diante de ti. Assim a mulher se foi seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. O Senhor já estava fazendo um milagre. O Senhor já estava fazendo o milagre. Levantou-se de madrugada, adoraram perante o Senhor e voltaram e chegaram à sua casa a Ramá. Eucana coabitou com Ana, sua mulher, e lembrando-se dela o Senhor, ela concebeu e passado o devido tempo teve um filho, ao qual chamou Samuel, pois dizia, do Senhor o pedi. E eu quero encerrar aqui nesta noite, esta ministração, mas eu quero agora, junto com você,
fazer um exercício neste lugar. Assim como Deus livrou Ana da sua humilhação, assim como livrou Deus a Ana da sua tristeza, assim como Deus livrou a Ana da sua angústia, assim como livrou Deus a Ana da sua aflição, do seu desespero, Ele quer livrar você nesta noite. E eu quero desafiar você a crer nisso. Eu quero desafiar você nesta noite a tomar a mesma decisão que Ana tomou. Sair daqui liberta desta situação que aflige você ao longo do tempo, que porventura tem roubado a sua alegria, tem tirado ou aumentado o seu apetite, que tem levado você a chorar, que tem levado você a ficar ansioso ou ansiosa, que tem levado você a ficar amargurado, amargurada, que tem levado você a ficar em aflição. Eu quero desafiar você agora. Você que deseja isso para a sua vida. Você que não aguenta mais esta situação. Você que não aguenta mais esta vergonha. Você que não aguenta mais esta aflição, esta angústia. Porque é vontade de Deus fazer isso. É desejo dEle curar, libertar. É desejo dEle fazer esta obra. Mas a Bíblia diz que Ana foi durante anos à casa do Senhor, ao templo, que pode ser comparado à igreja. Mas foi num determinado dia que ela tomou a decisão. Foi num determinado dia que ela derramou a sua alma perante o Senhor. Foi num determinado dia que ela arrancou o mal pela raiz. E Deus quer fazer isso nesta noite. Pelo que eu quero convidar aquelas pessoas que desejam receber isso hoje aqui e que não aceitam mais. Não aceitam mais continuar vivendo desta forma. Eu quero que você deixe Deus fazer isso. Eu quero que você permita que você seja incluído entre aqueles que um dia conheceram um milagre. Que o seu nome hoje seja escrito lá no céu, no livro da vida, como alguém que provocou um milagre de Deus, como Ana o fez, e tem o seu nome escrito no livro da vida. A Bíblia não parou de ser escrita, ela continua sendo escrita. A história dos cristãos, das pessoas que creram em Deus, não parou de ser escrita, ela continua sendo escrita. E o seu nome pode figurar nessa história, como alguém que um dia derramou o coração diante de Deus, e Deus se lembrou dele, e Deus se lembrou dela. Faça isso nessa noite. Se você deseja, eu quero convidar você agora a fechar seus olhos. Aí no seu lugar, você não precisa falar alto não. Como você e eu aprendemos na Bíblia, Deus é capaz de ouvir a voz do seu coração. Ele é capaz de ouvir a sua súplica, ainda que não saia nenhum som da sua boca. Ele pode hoje pôr um ponto final a esta vergonha, a esta humilhação. Ele pode hoje pôr um ponto final a esta ansiedade, a esta aflição, a esta amargura. Permita que o Senhor faça isso.